Olá, meus amores, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, gente. Antes que eu me esqueça, para você que é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque é muito importante. Só assim você vai receber todas as notificações. E então é isso, meus amores. Eu vou tentar aqui explicar um pouquinho para vocês do que tá acontecendo, né? Vocês viram que eu postei um videozinho de muitos vídeos do Arthur. É assim, gente, eu postei pra matar um pouquinho da saudade, sabe? Eu tava me sentindo tão mal, e assim, só o que me alivia um pouco é ficar vendo os videozinhos dele. E aí resolvi compartilhar um pouquinho desses momentos com vocês. Vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu, pra mim tá assim, me sentindo mal, né, e triste, igual eu falei pra vocês. Assim, gente, eu tenho recebido muitos... o meu afastamento do YouTube, gente, pra começar, né, pra vocês poderem ver se vocês conseguem entender um pouco. O meu afastamento do YouTube durante 1 ano e pouco foi por conta disso. Gente, eu não tava me sentindo bem. Eu ainda não estou me sentindo bem completamente, né? Principalmente psicologicamente, eu ainda tô muito abalada, sabe? Muitas coisas ainda acontecem, coisas que eu não conto aqui pra vocês, porque se eu não conto tudo, gente, não é tudo da vida da gente que a gente expõe nas redes sociais, né? Eu amo o meu cantinho, né? Que é aqui o meu canal, eu amo, porque assim, vocês é a família que eu não tenho, é com vocês que eu venho desabafar, sabe? Que eu recebo apoio de muitas de vocês, apesar de ter muitas mulheres que. Gente, é incrível como tem muitas mulheres que assim, eu acho assim que nós mulheres deveríamos se apoiar em todos os sentidos, mas não é, na realidade não é isso que acontece. Tem muitas mulheres que é pior do que homem para criticar, sabe? E essas críticas acaba, querendo ou não, acaba deixando a gente muito mal, né? Porque a gente já tá mal. E aí a gente só recebe crítica, e principalmente de mulher, é muito difícil. Mas é isso, gente. Igual eu falei pra vocês, ainda acontece muita coisa, principalmente em relação ao meu filho, que eu ainda não consegui a guarda dele, ele ainda tá com a avó. Durante esse 1 ano e pouco, gente, eu tentei entrar em acordo com ela, sabe? Pra não precisar ter que entrar na justiça, nem eu precisar ter que ir lá com polícia na porta dela. Eu não queria isso, porque, igual eu já falei pra vocês, eu não tenho mãe. Então, assim, eu tive casada com o filho dela 12 anos, eu acho, 12, 13 anos por aí. Então, assim, eu tenho ela como mãe até hoje, eu ainda tenho ela como mãe, sabe? É igual um dia eu falei pra ela, falei, eu não vou citar o nome aqui, sabe? Um dia eu falei pra ela, fulana, é, nem minha mãe de sangue, faria o que você tá fazendo comigo. E outra se põe no meu lugar. Porque isso aconteceu com ela também, sabe? Dos pais dela tomar o filho dela mais velho, que na época, meu ex-cunhado, né? Eles tomaram a criança e não deixaram ela cuidar. Tanto que na época a criança foi cuidada pelos avós. E assim, um dia ela até me contou essa história, falando que sofreu muito com isso, sabe? Então eu tentei tocar nesse assunto, sabe, com ela e falei, fulana, lembra do que fizeram com você? A mesma coisa que você tá fazendo comigo. A mesma coisa. Você tá me fazendo sofrer, passar pelo mesmo que você passou. E, tipo assim, isso não comoveu ela, sabe? Não comoveu de jeito algum. Só que assim, nesse tempo eu tentei entrar em acordo de todas as formas, né? Eu falei, olha, minha intenção nunca foi afastar a criança de vocês. Sempre que for férias, ele vai passar as férias aí. A gente vai revezando. A gente mora longe, aqui é um estado e é outro, mas a gente organiza para ele ficar tanto comigo quanto com vocês. Minha intenção nunca foi separar, como ela sabe, que minha intenção nunca foi separar ele da família por parte de pai. Nunca passou isso pela minha cabeça. Só que assim, eles estão querendo me excluir como mãe, sabe, da vida da criança. Eu só sei onde a criança tá morando, mas assim, a cidade, mas eu não sei o endereço da casa. Eu não sei a escola onde a criança tá estudando, porque ninguém me fala. Ninguém. É, ninguém assim da família me fala, sabe? Eu tenho contato com ele por telefone e tudo, mas o endereço eu não sei.
Se hoje eu chegar aí lá na cidade e pedir fulano, eu quero ver o Arthur, tenho certeza que não vão deixar eu ver ele, né? A não ser dentro da casa. Ou se eu falar, fulano, eu tô indo hoje buscar a criança, eu tenho certeza que vão dar um jeito de tirar a criança da cidade, sabe? E ir com ela pra algum lugar, porque eles sabem que de todo jeito eu tenho que voltar, né, pra cá. Então eles vão dar um jeito de tirar a criança da cidade, aonde eu não tenho como localizar. Então, assim, a minha situação é bem complicada. E durante esse 1 ano e pouco que eu fiquei tentando entrar em acordo com eles e eu não consegui, principalmente com ela, sabe? Eu não consegui acordo nenhum. Por ao contrário, só ameaça. Só ameaça, porque assim, eu como mãe, eu tenho certeza que eu fiz tudo. Tudo que eu podia como mãe, né? Claro, eu sou humana, como qualquer outra pessoa, eu sou humana, como qualquer outra mãe, a gente erra tentando acertar, né? Quando eu trabalhava, quando eu vivia junto com o filho dela, eu trabalhava em casa de família, igual eu já falei aqui pra vocês, paguei a R$ 600. Enquanto isso, o filho dela ficava dentro de casa, e quantas vezes eu cheguei do serviço com ele bebezinho, porque eu levava ele pro serviço, com ele bebezinho que eu chegava do serviço, ele tinha vendido até o botijão de gás, não tinha nenhum botijão para me fazer o leite da criança. Quantas vezes eu saí pro serviço e deixei ele trancado dentro de casa para ele não sair pra rua ou vender tudo que tinha dentro de casa, e disso ela não lembra, sabe? Para isso agora para ela não lembra disso. Eu não lembro o tanto que eu sofri na mão daquele homem, sabe? Hoje em dia ela me taxa como uma louca, como uma mulher que não presta, como isso e aquilo. Eu falei, um dia a gente brigou feio, bateu boca, sabe? Eu falei, olha, você mais do que ninguém sabe o que eu passei na mão do seu filho e o que eu fiz e a mãe que eu sou para os meus filhos, porque eu posso ter todos os defeitos do mundo. Agora, sempre fiz e faço de tudo pelos meus filhos. Nunca deixei faltar nada para eles, porque eu sempre trabalhei, sempre trabalhei. Trabalhei 6 anos na casa do irmão dela, 6 anos. Na época eu ganhava R$ 600. Eu lavava, eu limpava, lavava e passava e ainda era babá para cuidar dos meus filhos, para não deixar faltar nada para os meus filhos. Enquanto o filho dela não se preocupava em dar uma lata de leite, a única coisa que ele fazia era vender o que tinha dentro de casa, para ir fumar droga, beber. Quantas vezes porque ela já tinha abrido mão do filho dela, eu ia atrás de clínica para internar ele, ia atrás das bocas de fumo, atrás do filho dela, né? Então eu não lutava só pelos meus filhos, eu lutava também pelo filho dela quando ela já tinha abandonado, né? Quando ela já tinha abrido mão dele já, que via que não tinha mais jeito, eu corri atrás. Tipo assim, eu abri mão, eu desisti quando eu vi que assim, que eu tava ficando doente, sabe? Chegou um ponto em que eu tava ficando doente, eu não tava dando conta mais de cuidar dele, de cuidar dos meus filhos, dar conta de mim. Eu tava adoecendo. E eu vi que meus filhos precisavam mais de mim, né? Porque quantas vezes eu ajoelhei no pé do filho dela e pedi, pelo amor de Deus, eu tô te implorando, larga esse vício. Eu tô aqui para te apoiar no que for preciso. Larga, pensa nos nossos filhos. E ele não pensava. Ele só pensava em fumar droga, em beber, em acabar com tudo. Lembro até hoje um dia que as duas meninas estavam com febre. Elas sempre tiveram problema de respiração e elas estavam com febre. Eu peguei o dinheiro, entreguei na mão dele, porque eu não podia ir, porque as duas estavam doentes. Entreguei o dinheiro na mão dele e falei assim: passa lá na farmácia e compra um inalador, que é aquele aparelho de fazer inalação. Compra um inalador e traz, porque as crianças estão com problema de respiração, elas estavam com febre, sabe o que ele fez? Pegou o dinheiro e sumiu. Veio aparecer 5 dias depois sem aparelho, sem nada. E se eu não quis ver minhas filhas morrer, eu peguei e levei para o hospital. Isso foi uma das coisas que eu passei. Porque se eu for contar o que eu já passei pra vocês não têm ideia, não. Aí, tipo assim, tem gente que vem aqui, nem assiste os vídeos todos, nem sabe de verdade o que aconteceu na minha vida e vem me julgar, né? Dizer que eu abandonei, que eu prefiro macho, que eu isso e aquilo. Filha, você não sabe da missa metade do que aconteceu na minha vida, né?
Outra, não abandonei meus filhos por homem, por macho nenhum e nem homem nenhum. Nunca abandonei. Por ao contrário, nunca pedi, nunca cheguei pra avó e falei assim, ó, pega as crianças porque eu não tenho como cuidar. Ou pega as crianças que eu tô indo pra tal lugar. Não. Eu sempre briguei pelos meus filhos. Sempre. Tá? Outra coisa, tem gente que pergunta assim, ah, você só fala dele, você não fala que tem 3? Sim, tem 3 filhos. A do meio, que é a caçula, tem 10 anos. Que assim, é caçula entre as que das meninas, né? Ela tá com 10 anos. Ela tem crises de epilepsia. Eu sei que muitas de vocês não sabem muito da minha história, porque chegou aqui agora. Se, né, algumas que me acompanham do outro canal sabem disso. Minha filha tem crises de epilepsia, minha filha precisa de tratamento, precisa de uma escola boa. E a avó, por parte de pai, tem condições. Muita condição, né? Na época, quando ela nasceu, ela começou a dar as crises e nós morava na fazenda deles. O que foi que ela falou pra mim? Tatiane, deixa a Ana Caroline com nós, porque nós temos condição de cuidar dela. Eu precisava trabalhar e precisava estudar. E ela precisava de cuidados. Ela precisava de uma pessoa que tivesse 24 horas cuidando dela. E eu precisava trabalhar e estudar. Porque se eu não trabalhasse, eu ia passar fome. Ou ia ter que ficar minha vida toda dependendo dos outros. Eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho ninguém. Eu tenho que correr atrás do meu sustento, sustento do meu filho e do meu futuro. Porque se Deus o livre e amanhã a avó faltar, vocês acham que eu tenho herança para receber? Eu não tenho. Eu não tenho herança de ninguém para receber, não. Então eu tenho que trabalhar. Eu tenho que correr atrás do meu sustento. Eu não tenho que ficar esperando receber herança de ninguém ou ficar a vida toda dependendo dos outros, né? Então ela chegou para mim e falou, pediu, né? Que a criança ficasse com ela. Só que assim, a criança sempre teve contato comigo. Eu nunca perdi o contato com a minha filha, nunca. É só porque ficava mais com eles, entendeu? Porque se desse alguma crise nela, eles tinham condições, meios de transporte mais seguro. É que eu falo assim, na época a gente tinha só uma moto, o vô dela sempre teve caminhonete. Então assim, você morar 25 quilômetros da rua da cidade, abrir 12 porteiras de moto com a criança tendo crise, criança com 40 graus de febre, vocês imaginam. E era assim, 25 quilômetros da cidade, 12 porteiras eu tinha que abrir antes de chegar na cidade. E quando chegasse nessa cidade, lá não tinha o atendimento que ela necessitava, porque era uma cidadezinha muito pequenininha. De lá eles iam transferir ela para outra cidade, que era onde ia ter o hospital que podia atender ela, que é o regional de alta complexidade, que é na cidade de Tucuruí. Então ia ter que passar por Maracajá, repartimento, para poder chegar em Tucuruí. Então é uma viagem muito longa. Vocês imaginam fazer uma viagem dessa com a criança tendo crise de epilepsia, uma febre de 40 graus. Vocês imaginam? Então a gente na época achou melhor por deixar com ela. Mas a criança sempre conviveu com nós, assim, comigo, com o pai e com a avó. Né? Eu nunca me afastei, só porque ficava mais com eles do que com a gente. Agora, a mais velha tá com 14 anos, vai fazer 15. Ela decidiu que quer ficar com a avó. Eu não tiro a razão da minha filha, não vou brigar com ela, não vou obrigar ela a ficar comigo, porque ela já tem 14 anos, ela vai fazer 15 agora em junho. Então, vocês imaginem, eu vou obrigar uma moça de 15 anos a morar comigo, sendo que ela não quer, né? Não é porque eu sou uma má mãe, não é porque eu espancava, não é porque eu deixava faltar as coisas, não. A vida toda, igual eu falei pra vocês, eu fiz e faço o que eu posso. Tento ser o melhor. Mas você tenta imaginar a cabeça de um adolescente de 15 anos. Ela quer ter liberdade. A avó tem condições. Eu não era esse ponto que eu queria chegar, mas é. A avó tem condições. A avó, quando ela morava comigo, ela... Tipo assim, não que eu fosse impedir ela, né? Mas ela tinha de 12 para 13 anos, ela queria encher a orelha de brinco. Ela tem brinco, até porque eu tenho. Mas eu falava, filha, ainda não é a hora.
Você só tem 12 anos, espera você fazer 15. A primeira coisa que fez quando chegou com a avó, encheu a orelha de brinco. Outra coisa também, um dia ela queria raspar um lado da cabeça assim, ó. Um lado com 12 anos. E eu falei, não. Não é a hora, você ainda é muito nova pra fazer um negócio desse. Quando você ter uma certa idade, aí sim, mas ainda não é a hora. E lá, ela tem essas liberdades todas. Então, você acha que ela vai preferir ficar com quem? Comigo ou com a avó? Com a avó. E aí, igual eu falei pra vocês, eu não vou obrigar a ficar comigo. Uns dias pra trás, ela me bloqueou. Porque eu não sei. Porque eu tenho um print das mensagens que eu mando aqui pra ela. Eu perguntando, filha, como é que você tá? É as mensagens que eu mando pra ela. Você tá precisando de alguma coisa? É as mensagens que eu mando pra ela. E ela me bloqueou. Minha irmã foi visitar eles lá e ela falou assim pra minha irmã: eu não faço. Acho que minha irmã perguntou se ela falava comigo, né? Ela falou assim: não, eu não faço questão de uma mulher que não faz questão de mim. Minha irmã veio me falar isso, né? Eu falei: mana, ela te falou isso? Falou. Eu tirei os prints das mensagens que eu tenho aqui, das ligações e mandei pra ela. Aí, mano, vê quem que não faz questão de quem. Eu ligo, não me responde. Eu mando mensagem, quer dizer, eu ligo, não me atende. Eu mando mensagem, não me responde. Aí minha irmã foi e viu que eu não tô errada, sabe? Eu acho que lá, uma pessoa, que eu não vou citar nome, mas não foi só uma pessoa, foi várias pessoas que chegou pra mim e falou: Tatiane, estão fazendo a cabeça dela. Não só dela, é de todos contra você. Estão tentando te afastar deles, excluir você da vida deles, e é isso que tá acontecendo. Então, gente, voltando ao assunto que eu acho que eu me perdi. É tanta coisa que tem acontecido, mas tanta coisa, vocês não têm noção, não. Eu, igual falei pra vocês, durante esse 1 ano e pouco eu tentei entrar em acordo com ela da melhor maneira possível, mas não teve jeito. Eu não tinha condições de ir lá no Pará, até porque a viagem lá é muito cara, não fica barato pra você ir lá e voltar. Então, o que foi que eu fiz? E outra, eu preciso trabalhar, né? Que foi que eu fiz durante esse 1 ano e pouco. Eu juntei dinheiro, eu me programei e tava tudo programado pra mim agora mês que vem. Mas eu vou sozinha, gente. Eu não tenho ninguém, sabe? Pra chegar lá e me apoiar ou ir comigo. É a família toda por parte de pai contra mim, entendeu? E eu sozinha. Eles não têm o que alegar de falar que eu sou uma má mãe. De que o meu relacionamento, meu ex-marido me judiava, deixava faltar as coisas, porque nunca existiu isso. É igual eu falei, meu casamento não deu certo, o problema com meu ex-marido foi comigo. Comigo. Com as crianças, não. Até porque eu nunca permiti meus filhos ser maltratados nem pelo pai. Imagine pela uma pessoa que não é. E outra, nem que mas sustentava, tinha o direito de dar umas palmadinhas. Não. Eu sempre trabalhei para comprar as coisas do meu filho para não ter que depender de ninguém, porque eu sei da minha obrigação. Eu nunca me fiquei nas costas de ninguém esperando cair do céu. Eu sempre fui à luta. Comecei a trabalhar foi com 12 anos numa feira. Mas isso eu já trabalhava em casa. Então, o que foi que eu fiz? Estava tudo programado para mim agora, mês que vem, lá, para buscar a criança. Procurei o conselho tutelar daqui, do estado do Goiás. E assim, gente, eu não recebi ajuda de nenhum dos órgãos que eu procurei. Procurei informação de várias pessoas. As primeiras informações que eu recebi me falavam: não, você é mãe, você tem direito. Eu tenho emprego fixo, eu tenho casa própria, você tem direito. É sua a guarda da criança, até porque nós não tem guarda compartilhada. É sua a guarda da criança. Mas eu queria, né? Queria uma resposta segura de um órgão competente, no caso, o Conselho Tutelar. A conselheira minha aconselhou a não ir buscar a criança. Sabe o que ela falou pra mim?
você não acha melhor essa criança ficar com a avó? Eu falei, não, eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Ele tem que ficar comigo. Não é com a avó, é comigo que sou a mãe. Outra, eu nunca abri mão do meu filho, eu nunca abandonei meu filho. Né? A avó simplesmente não quer me entregar e quer me excluir da vida dele como se eu não fosse mãe dele e quer se autitular mãe dele. Quer dar um pai que não é o pai, é o tio. Porque o pai é usuário de droga. O pai nunca se preocupou em dar uma lata de leite pro filho, nunca se preocupou que o filho estava doente, nunca se preocupou que o filho precisava de uma fralda. A mãe sim se preocupava. Só que aqui no Goiás eu não encontrei muita ajuda, né? Então eu entrei em desespero. O que foi que eu fiz? Entrei em contato com o Conselho Tutelar lá do Pará. E aí sim eu obtive a resposta positiva. De que a pessoa, esse conselheiro me aconselhou, me falando, né? Que eu tenho sim todo o direito, como eu não tenho guarda compartilhada, eu tenho todo o direito de buscar meu filho. E que a hora que eu chegar lá, eu posso procurar os órgãos competentes. Tanto o Conselho Tutelar, se eu precisar da ajuda da polícia também. E é isso que eu vou fazer. Eu vou buscar o meu filho. Porque durante 1 ano e pouco eu tentei entrar em acordo. E eu não obtive resposta positiva. Estão tentando me excluir da vida do meu filho. Teve um batizado do meu filho. Batizaram meu filho sem a minha permissão de sua mãe. Até então, a madrinha era minha irmã caçula, que quem acompanha meu canal sabe que além de cuidar dos meus 3 filhos, eu cuidava de uma irmã também. Que essa minha irmã, eu deixei de cuidar dela quando eu vim embora pra cá, pro Goiás. Eu cuidei dela dos 16 anos até os 21 anos. Eu cuidei dessa minha irmã. E ela, na maioria do tempo, foi que me ajudou com o Arthur. Então ela era pra ser a madrinha do Arthur. Eu não sei qual foi os padrinhos do meu filho, porque ninguém me falou nada. Eu não sei a residência de meu filho tá residindo, só sei a cidade. Eu não sei a escola onde meu filho estuda. Então, assim, a situação tá bem complicada. Então, gente, era o que eu tava falando pra vocês. Então, eu vou, mês que vem agora, eu vou entrar de férias. Eu tô me programando, sabe? Pondo Deus na frente de tudo, porque só Ele pra me ajudar na hora dessa, né? Porque eu não tenho, igual eu falei pra vocês, eu não tenho ninguém pra ajudar, pra me ajudar, pra me apoiar. É só eu e Deus. E eu vou sair daqui do Goiás e ir lá no Pará. Eu tô pondo Deus na frente. E eu tô crente, sabe? Que Deus vai me ajudar, que eu vou trazer meu filho. Porque o meu filho tá crescendo, perdendo a essência. E eu não quero isso. E outra, eu quero um futuro diferente pro meu filho, sabe? Eu não quero que meu filho se torne futuramente um drogado, um alcoólatra. Ela não pensa nisso. Ela não pensa. Ela só tá pensando no hoje. Ela não tá pensando no amanhã. E eu penso no amanhã. Tipo, com as 2 meninas, ele não mexe. Assim, de pegar elas e levar pra algum lugar. Ou de oferecer certas coisas, ele não faz. Mas com o menino, ele vai fazer. Ele falava, menina, eu tenho que ensinar as coisas. O menino com 11 anos, com 9, 10 anos, eu vou levar o menino pra um cabaré. Eu vou ensinar ele. O Arthur, bebezinho, com menos de 1 ano, ele queria dar bebida alcoólatra pra criança. Quantas vezes a gente brigou feio porque eu não permitia? Então, vocês acham que tipo de exemplo esse homem é pra essa criança? Eu tô falando isso assim com vocês, mas eu não quero afastar ele dele, né? Só que o mais, assim, o que eu puder evitar, sabe? Pra ele ter um exemplo diferente. Isso não quer dizer que eu vá afastar o Arthur dele. Mas não é bom. Ele não vai mudar, como nunca mudou, até hoje não mudou. Não vai mudar. E ele, as coisas erradas que ele faz, ele não tem consciência. Ele acha que as coisas erradas que ele faz é certo.
E ele acha que isso vai servir de exemplo pro filho, sabe? É um exemplo a ser seguido. Ele já virou morador de rua. Esses tempos pra trás desapareceu, estavam à procura dele. Então, assim, eu quero que vocês entendam a minha preocupação de mãe, gente. Eu tenho um filho e eu me preocupo com o futuro dele. Eu não quero um futuro desse pro meu filho, sabe? Eu não quero. Eu quero uma vida diferente pra ele. Então, assim, eu só peço, sabe, força pra Deus e que ele me ajude. Só isso. A única coisa que eu peço pra Deus esse ano é só que me dê o meu filho de volta. Só isso.